Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jam Podcast. O podcast que a gente fala de negócios, empreendedorismo, marketing e outras coisas, né, Tiagão? É isso aí. E hoje, convidados de alto nível, hein, cara? Alto nível, subindo o sarrafo aqui. Subindo o sarrafo sempre. Que isso. Caramba. Vocês estão vendo um cenário novo do Jam. A gente está aqui testando uma casa nova, trazendo para vocês movimento, novidade. É isso aí. Né? E espero que vocês curtam. Hoje a gente está com o Silvio França, diretor da SA Vidros, uma das maiores distribuidoras aqui da região de Campinas. Nós estamos com a Patrícia, representando a Sebrace, talvez a maior, uma das maiores empresas da América Latina, fabricante de vidros. Muito bem-vindos ao Jam. É uma honra tê-los aqui conosco. Prazer é nosso. É isso. Eu achei que você ia lançar uma piadinha infame agora, cara. Sejam muito bem-vidros. Oi. Ele traz... Ficou boa. E lá vem o Bruno. Vidros e espelhos. Eu sou viu? muito Vidros criativo, e espelhos. cara. Eu sou muito criativo. Com espelhos. Qual é a piada? Eu vou pensar em algum. Porque ele já foi um ex-vidro, né? É. Espelho é um ex-vidro. Gostei dessa. É essa, cara, tá vendo? Você tá muito atrás, Thiago. Você tá muito atrás, bicho. Galera, que honra. Existe uma rede aqui, uma cadeia. Estava batendo papo aqui antes de entrar no ar. E, pô, a gente tem aqui uma representante da fábrica, a distribuidora, e eu sou um dos consumidores, né? Eu sou um ponto de consumo. E eu tive acesso, a gente está construindo um relacionamento super legal por uma visão de negócio, uma visão empreendedora de uma das maiores empresas da América Latina aqui, de conscientizar os profissionais sobre novos produtos, sobre tecnologia, sobre inovação em um dos mercados que sustentam a economia brasileira, que é o mercado da construção civil. Através do produto de vocês, da tecnologia, como é que chega no consumidor de maneira mais consciente. E conscientizar o consumidor, acho que é a dor de grandes empreendedores, de grandes empresários. Então a gente queria ouvir de vocês como é o processo da busca de conscientização de um profissional. Né? E para chegarmos nisso, para chegar numa resposta consistente, divide um pouco para a gente. Silvião, toca a bola. Bom, Como que é essa tua trajetória? Como que você chega até aqui? não é fácil não, foi uma luta, sempre é uma luta, todo dia é uma luta. Eu estava até comentando um pouquinho antes aqui da gente abrir, né, sobre o trabalho da Patrícia, da Sebrace, para chegar até você, clientes como você, para mostrar um produto, para mostrar uma inovação, o que está chegando no mercado brasileiro, o que deveria se usar, o que se usa já há muito tempo lá fora. É um trabalho longo. E eu ainda comentei com ela que eu lembro, acho que faz uns 6, 7 anos, Patrícia, eu não lembro se foi você, quem foi que falou assim, não, nós vamos fazer um trabalho de formiguinha. Nós vamos começar ali, ó, devagarzinho. Eu acho que hoje já tem 6, 7, 8 anos, eu não me recordo muito bem de quanto tempo faz. Mas é um trabalho árduo, todo dia, de ir lá, de mostrar o produto. Às vezes até o trabalho de visita para um monte de gente não é nem um pouco comercial, é de divulgar, ó, tem isso aqui, é novidade, ó que legal, produto novo que você tem que usar. Então, assim, a gente está mudando a mentalidade hoje do arquiteto, da construtora, de todo mundo, de usar um produto diferenciado, um produto muito bom e que não é tão absurdo e ninguém está acostumado e nem conhece. Perfeito. É trazer o conhecimento. Legal. E você tem participado. Jogar às vezes, luz nisso, né? Que legal, que bacana. É um processo, isso vai longe, né? É um E processo. como que é isso, Patrícia? Como é jogar luz nisso, inovar dentro de um mercado tão conservador quanto o mercado da construção civil, trazer tecnologia? O que você sente quando você tem essa noção de estar exposta aos consumidores? Olha, eu acho que tem uma coisa que eu acredito muito, que é quando a gente vai a campo e conhece o mercado e faz pesquisa, né? Então, eu estou dentro do marketing há 15 anos e todas as vezes que eu faço visita, que eu estou na rua, que a gente faz pesquisa, a gente descobre uma coisa nova. Olha aí. Porque quando a gente está sentado no escritório, a gente tem uma visão de mundo. Quando a gente vai a campo, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente adquire novas visões, né? Então, acho que todos os trabalhos e os desenvolvimentos que a gente faz sempre é baseado numa dor. E aí, qual é a solução que eu vou trazer para essa dor, né? É claro que quando a gente fala de inovação, a gente está falando de trazer alguma coisa nova, viável e rentável. Porque eu posso ter uma coisa que é viável, mas a hora que eu faço a conta, ela não fecha. Perfeito. Eu posso ter uma coisa que é muito rentável, mas eu não consigo fazer funcionar, então tem que ter esse tripé. Os pilares, né? E eu acho que
A gente sempre precisa raciocinar e entender pessoas. Então, o Silvio estava falando aqui do desafio de você educar o mercado. A gente está falando de falar, por exemplo, com o arquiteto. E eu acho que quando você se conecta e entende o perfil dessa pessoa, porque tem a pessoa que é mais ágil, você tem que falar isso mais rápido. Tem a pessoa que é mais especialista, que é o negócio minucioso. Então, você tem que se conectar com isso também. Então, eu acho que esse entendimento de pessoas é bem importante. Fantástico. E a persistência também com o trabalho. Porque às vezes você chega lá, a porta está meio fechada, o cara não quer te receber, não quer te ouvir. Você vai lá de novo, bota uma equipe, bota outra pessoa, vamos divulgar e vamos persistir. É persistência. Eu acho que para se obter esse resultado, tem que estar todo dia em campo, todo dia persistindo para que o pessoal conheça o produto, conheça o que você pode oferecer de melhor. E a gente chega lá. Muito trabalho. Ô Patrícia, você estava dizendo, me ocorreu algo aqui enquanto você falava, na publicidade o que a gente mais faz, né, que eu costumo dizer, é a adequação de linguagem. Né? Você tem algo aqui que você tem que levar para um outro público numa linguagem que ele entenda. Basicamente isso que a gente faz na comunicação, né? E foi basicamente o que você descreveu agora. Você disse que vai muito a campo para ouvir as pessoas e entendo que talvez seja até para entender qual é a dor e qual é a linguagem, né, desse seu público. Que tipo de técnica você usa? Assim, você vai pesquisa formal de mercado? Você conversa com as pessoas? Como é que é para você fazer isso? Sabe meio Sherlock Holmes, assim? Você deixa a pessoa falar e você vai investigando e sentindo. Então, a forma que ela se comporta, o jeito que ela tá falando. E acho que o mais legal é você deixar livre. Você já sabe muitas vezes a resposta, mas você nunca pode cortar. Você não pode deixar solto e ir puxando. Mas por quê? Mas como? Mas conversas mesmo, você disse? Conversas, e eu acho que não pode ter um roteiro que você tenha perguntas que você barre o que a pessoa vai te dizer, né? Então, Perfeito. Alguma coisa que você já pressuponha e entre no meio e interrompe. Então, deixa ela falar. E dali vem coisas riquíssimas. Boa. Mas por quê? Mas você gosta do vidro? Mas por quê? O que ele te traz? Ele é clean, mas o que significa clean para você? Ele combina com tudo, ele não ocupa lugar. E aí vem vários insights, tanto para desenvolvimento de novos produtos, como para comunicação, que você super entende disso, né? Perfeito. A gente fez na agência recentemente uma sala de vidro, eu sempre esqueço, Focus Group, né, para tirar... Se você está ouvindo aí, Focus Group é uma sala onde a gente coloca pessoas de perfis já pré-determinados, né, que a gente sabe que representam o nosso público através de uma amostragem. A gente faz perguntas propositivas ali para tirar informações ricas como essa, sem falar qual é o produto, sem falar qual é a marca, muitas vezes. Né? E a profundidade de informação que a gente consegue tirar de um exercício desse é absurdo. E principalmente quais são os termos que as pessoas usam, porque é exatamente essas palavras que a gente vai usar na hora de fazer comunicação. Né? Porque às vezes a gente chama, como você acabou de falar, sei lá, a gente chama de vidro, sei lá, e por algum outro motivo a pessoa chama de outro nome. Perfeito. Você se refere aquilo de outro jeito, né? E muda tudo, né? A gente tem um case bem importante, que a gente tem um vidro que diminui a entrada do calor. E a gente chamava ele de vidro de controle solar. E quando a gente foi fazer o Focus Group, as pessoas falavam aquilo que controla é aquilo que esquenta. E quando a gente explicava, não, ele protege. Então é como o protetor solar que eu passo na pele. Então ele me protege. Então a gente mudou. A gente não fala mais que é um vidro de controle solar e a gente começou a falar um vidro de proteção solar. Perfeito. Que veio de um insight de pesquisa, porque é isso, é como a pessoa entende essa palavra, isso que a gente denomina, né? Perfeito. E isso para mim é fundamental. Quanto mais a gente estuda oratória, comunicação, dentro do mercado, do mundo do empreendedorismo, a gente começa a se atentar à semântica de cada uma das palavras para entender que tudo é uma estratégia. Mesmo quando você não comunica nada, o silêncio está falando por você. Claro. Né? Quando você escolhe falar controle, você cria no interlocutor uma percepção ampla o suficiente para ele julgar aquilo da forma que lhe convir. No modelo de mundo, como você nomeou, dele. Quando você usa a palavra proteção, a gente cria uma percepção direcional na cabeça do cara. Porque a proteção em detrimento ao controle é algo muito mais claro, né? E uma coisa que eu queria ressaltar, quando se fala do Focus Group, qual é a palavra que o arquiteto usa para denominar o vidro? Por exemplo, o Bruno falou, pode até por outro nome, de repente nem é vidro. Até acho que é. Todavia, qual é o pilar de valor que ele vem? É o clean
né? Moderno. É a modernidade ou é o nível de proteção, né, para adaptação de uso? Porque eu acho que direcionar a comunicação é entender o que é valor para o outro. Não só como ele recebe a informação, mas o ponto, a premissa. Qual o valor desse cara? Né? Porque quando você fala a palavra, Silvio, você trouxe aqui para mim, é a palavra de todo mundo que faz prospecção. Todo mundo que prospecta cliente, e essa eu acho que é uma dor do empreendedor, cara, como prospectar clientes, né? Como ir atrás do cliente. Porque a moda antiga era tirar um cartão do bolso e trocar cartão de visita. Né? O prospectar no online, às vezes, é fazer ser visto. Quantas agências falam? Você só precisa estar lá presente. E estar presente não é garantia de sucesso. Não é garantia de sucesso. Mas você usou a palavra persistência. Persistência. E no mundo empreendedor existe uma diferença muito abrupta entre a persistência e a insistência. Quando o vendedor é muito insistente, ele se torna chato, ele incomoda e o interlocutor tende a buscar distância. Quantos de nós já não nos distanciamos de gente insistente? E aí a diferença, eu acho que isso é uma lição que fica aqui para os empreendedores que estão acompanhando a gente, que há uma diferença tênue entre o persistente e o insistente. Ambos investem, eles não largam o osso, eles correm atrás do cliente, porque eles estão prospectando ativamente. Todavia, o persistente muda o canal, porque ele vai adaptando a mensagem com uma linguagem adequada, no omnichannel, ele vai mudando a forma de se fazer presente para aquela pessoa, para aquele público. Quando o insistente, ele usa a mesma estratégia de comunicação. Ele tem normalmente 1 ou 2 canais de domínio e ele vai naquele canal. Tô certo, irmão? Perfeito. Valida? Com a minha gerente lá de vendas, nós temos aqui em Campinas, de região, 200, 300 clientes, eu não sei ao certo. E tem alguns que estão lá com a gente, não abrem mão, e tem outros que, esporadicamente, ele quer cotar alguma coisa, ele quer comprar alguma coisa, e é o momento da gente entrar lá, fazer uma visita, bater um papo. E tem aquele que tem uma dificuldade muito grande, porque ele já está acostumado com outro fornecedor, ele não conhece a nossa empresa, ele não conhece o nosso pessoal, enfim, tem uma história longa. Né? Então, o que eu sempre peço para ela é essa persistência. Vai lá de vez em quando, passa ali, toma um café, fala oi, opa, estou aqui. Se faça presente, né? Se faça porque não adianta você próximo. forçar a entrada, forçar a barra, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu acredito nisso. Vai lá, opa, estou aqui, preciso de alguma coisa. Perfeito. Passo mais algum tempo, vai lá de novo, e no final dá certo. Vai ter um momento certo de você entrar, de você ser bem recebido. Não adianta chegar numa empresa hoje, em qualquer momento, você pode me receber? Não, completamente fora do... Vamos marcar uma reunião? Eu recebo convocações, imagino que todos aqui passem por isso. Cara, consegue um horário na minha agenda? Porque eu preciso mostrar os diferenciais da minha empresa. Mas eu recebo, no mínimo 6, 7 convites desse por semana. É um convite por dia. E eu até brinco com os fornecedores. Se eu conseguisse disponibilizar esse tempo que todo mundo pede para mostrar diferenciais, eu talvez não estaria disponível para o cliente, que é quem está, de alguma forma, fazendo a roda girar. É para ele que eu preciso estar disponível. E uma coisa que me chama muita atenção disso é assim, 99% das vezes que eu sento com um fornecedor, ele põe na mesa como diferencial o atendimento. Galera, eu sei que tem empresas falhas na comunicação, no atendimento, enfim, na tratativa. Mas se a gente balizar o nosso diferencial pelo atendimento, porque o outro não entrega bem, talvez nós estamos criando no mercado uma linha muito medíocre. Porque entregar bom atendimento, na minha concepção, é básico e óbvio. Obrigação. É uma obrigação de qualquer empresa. Né? O cuidado com o cliente é obrigação. Nós temos uma frase célebre da Kátia, né? Manda ela aí, Bruno. Sim. Como que é? O cliente nem sempre tem a razão, ele é a razão. É uma boa frase que... Cara, o cliente nem sempre tem razão, ele é a razão. É uma frase potente que lembra a gente, ela cria uma reflexão rápida, de lembrar que a gente está lá por eles e vice-versa. Né? Ele pode até não ter razão, mas ele é a razão, ou seja, a gente precisa se moldar. Então, para mim, a base da comunicação, a comunicação é a base do sucesso de qualquer negócio. O sucesso pode significar qualquer coisa para todos nós aqui, diferentes até. Todavia, vai passar por uma comunicação assertiva.
Seja com equipe, seja com franqueados, seja com parceiros de negócio, com fornecedores. E um princípio do network que eu ouvi num treinamento em São Paulo de um grande player brasileiro é o seguinte: não tem como alguém que se faça ser visto não passar pelos meus olhos. É redundante a frase, quase óbvia. Olha só, o princípio do network é você se fazer ser notado em multicanais a ponto de eu não conseguir não perceber tua existência. Nessa hora eu vou ter que ceder um horário, porque o mundo começa a me pedir que faça essa ponte. Então, se colocar para ser visto é o que eu entendo que qualquer empresa da amplitude do que a Sebrae busca hoje, por exemplo, trazendo para o nosso contexto, é o que pode fazer a instiga de falar, pô, peraí, tá todo mundo falando desse negócio aqui. Que produto que é esse aqui? Pô, os caras estão fazendo palestra. Peraí, pô, elegeram um arquiteto aqui da região, os caras estão falando, né, sobre o produto. Olha lá, tá ganhando visibilidade, tá ganhando espaço. Eu quero entender esse produto aqui. Então, se fazer ser visto é o que cria a instiga do que aquela penetração direta, né? E às vezes não precisa ser nem tão grande assim, para você ver que coisa. Ela me perguntou agora há pouco, antes também, ela falou, como que você conheceu o Thiago? Eu falei, olha, eu moro num residencial, onde são 17 residenciais, que é um bairro, né? É um bairro onde tem residenciais. São 17, 18 agora, sei lá. E eu olhava as construções, obviamente. Eu olhava para ver que vidro de quem que tá ali. Ah, é o Quando meu. a gente trabalha com produto, a gente só enxerga aquilo. É o meu. O olho faz Olha para tudo, você só vê eu, vidro. eu até media as minhas vendas olhando essas obras. Olha que loucura. Sua participação de mercado, você conseguiu olhar ali, deixa eu né? ver. Deixa eu contar, contei 10. 8 são minhas. Pô, que Mas dá legal. pra bater o olho e saber se é seu ou não? Dá, pela etiqueta. Tudo Ele etiqueta os vidros, tem tudo etiqueta, adesivado. tem tudo adesivado. Caraca. Então dá pra É aquela reconhecer. cola que você leva 3 meses para tirar. Você fala, filho da mãe! Ah, é o Sig Não Point, é cara. mais essa. Tem a etiqueta Bubble Free, que você consegue tirar facinho, Agora tem um Thiago. negocinho bacana que vem com a Olha a nossa- inovação. Que vem com a logomarca. Top. Aí ela me perguntou como que eu conheci o Thiago. O Thiago foi entrando na minha mente, o nome da empresa dele, que é Seber Moraes, né? Esse aqui, inclusive. Isso, inclusive esse. Porque eu andava nas casas e onde estava em construção tinha o logo dele. Olha lá, a placa. É, a placa dele. Só que entre 10 casas, 7 eram dele. Eu falei, esse cara é danado. Eu conheci ele do mesmo jeito, cara, só pra Esse constar cara aqui. é danado. Preciso uma hora conhecer esse cara, porque, pô, de 10, 7 é dele. Uhum. Eu preciso. Alguma coisa tem. E esse ano foi lançado um desafio da franquia pra gente. E o Thiago se encaixou perfeitamente. Se encaixou pelo trabalho que ele está executando, as ideias que ele está tendo. Então, assim, se encaixou muito bem com a gente, né, Patrícia? Sim. Foi bem legal. Então, foi isso. Então, essa sua ideia de marketing da marca, cara, você fez muito bem já Legal. lá atrás. Tá? É isso. Parabéns. É se fazer ser visto, né? Você passa num condomínio e você vê uma predominância da mesma identidade visual, você fala, peraí, algo tem aqui. Com certeza isso alavanca a minha venda também Claro. e vai criando essa percepção de autoridade no mercado. Então, a gente não está aqui, Jams, só cagando regra, né, Bruno? Imagina. A gente está aqui porque a gente se joga nisso, a gente valida isso, nós vamos construindo a nossa autoridade com o tempo. E se você busca construir autoridade e ainda não entende que chegou no ponto que você gostaria, tá tudo bem. O tempo, a jornada, a persistência vai te levar a isso. E tudo que a gente fala aqui é porque a gente testa. E quanta coisa a gente não arrisca e nem alcança os resultados que a gente almejava. Mas quantas outras a gente faz despretensiosamente e se surpreende. Então, acho que se permitir viver a vida empreendedora cara, a vida do CNPJ é como a vida pessoal. Tudo passa por gestão de risco. Né? A gente estava dando risada antes de entrar no ar aqui, falando de relacionamentos amorosos. E tudo está conectado. Né? A gestão de risco para um relacionamento e uma formação de parceria comercial Sim. é proporcional. É proporcional. É que você muda o formato do vínculo. Você tem que lidar com o mesmo nível de risco. Mas eu acho que tem que fazer o coração bater forte, né? Independente na sua vida pessoal, na sua vida profissional, se você tem essa coisa, essa garra, essa paixão,
você vai fazer acontecer, né? Com certeza, com certeza. Isso eu vejo nos teus olhos, Patrícia. Você gosta de vender o conceito do vidro. Gosto. Você não vende o vidro, o espelho, você vende o conceito. Que é uma solução, né? Perfeito. Você estava comentando que está no campo a tua atuação passa pelo marketing, mas está muito no campo da inovação. Como que é para uma empresa, para um mercado conservador da construção civil, eu já passei, né, usei esse termo, como é inovar dentro desse mercado? Você sente na empresa espaço e incentivo para isso? Acho que o primeiro pilar está dentro da empresa, né? Que eu acho que você trabalhar a cultura de uma empresa e inovar requer ter uma cultura de estar aberto aos erros. Boa, né? Legal. Porque a gente não vai só acertar, a gente está falando que tem tipo de inovação que é mais incremental, que é uma pequena melhoria que você faz, que essa é bem comum de acontecer, mas quando você está falando de uma inovação disruptiva, que é um outro modelo de negócio, como a gente fez com a Habitat, né, que já tem 10 anos, e é uma franquia de vidro de proteção solar para residência, é uma coisa mais fora da caixa, é mais raro. Quando você busca esse mais disruptivo, você tem que estar aberto aos erros. E eu acho que o primeiro ponto é trabalhar isso e entender que você continua sendo uma pessoa competente, uma pessoa de sucesso, apesar de ter falhado. Então, continua, erra, aprende com o erro, mas eu sempre costumo falar, aprende rápido com seus erros. Então, erra rápido e aprende rápido, para não te paralisar, né? Top, sensacional. E, Patrícia, talvez uma coisa que muita gente está se perguntando agora, ouvindo, eu vou perguntar. Me dá um exemplo de inovação em vidros e espelhos. Legal. Porque, assim, o gancho que eu vou pegar disso, depois que você responder, sempre tem inovação para um mercado que, mesmo que ele pareça completamente, sei lá, inflexível e estagnado, certamente... Estático, né? Estático, certamente há inovação. Basta você querer enxergar, né? Perfeito. Fala pra gente, vidros, que para muita gente, para mim, por exemplo, é uma chapa... Como é que inova num Uma vidro? chapa transparente. Exato, tá. Acho que a gente passa por produtos e serviços, né? Então, Boa. quando a gente está falando de um vidro, isso é muito comum, tá? A gente até tem uma frase que a gente fala que vidro não é tudo igual. Então, quando a gente fala do Habitat, é um vidro que protege do calor. Então, ele tem Um exemplo, Habitat é uma linha. uma linha de produtos Tá. residenciais. Porque o que acontece hoje, você como arquiteto sabe disso, pede direitos cada vez mais altos, mais amplos. Eu quero essa integração com o meio externo, acho que a pandemia trouxe muito isso, né? De eu querer viver a natureza, o meio externo. Então, Boa. o vidro favorece muito isso. Mas se eu coloco um vidro comum, vira uma estufa lá dentro. Então, eu tenho um vidro que protege do calor, diminui até 70% a entrada do calor. Mas aí, qual que é o nosso desafio quando a gente fala de educar o mercado? A pessoa só se conscientiza disso quando ela está dentro da casa dela. Depois que está sofrendo de calor. Exato. Então, qual que é o trabalho aí nosso, o trabalho do Nossa. Silvio? Antecipar esse problema. Perfeito. Então, você não está pensando nisso, mas quando você se mudar, você vai sentir... Ou você vai gastar muito com ar-condicionado, e aí é a história de como eu adequo o meu discurso. Né? Ah, mas é mais caro. Sim, mas é um vidro que se paga em X tempo, porque você economiza com ar-condicionado. Boa. Quanto você gasta com ar-condicionado? Então, acho que também passa por raciocinar esse Perfeito. discurso. Perfeito. E outra questão que eu acho que é bem importante, então em vidros a gente tem diversos tipos, porque a gente trabalha com vidro dentro da Sebrae em vários mercados, né? Mercado residencial, mercado comercial, mercado de refrigeração, automobilístico. Boa. Mas eu acho que tem muita coisa em serviço. Tá. Falando aqui de arquitetos, uma inovação recente que a gente trouxe, o arquiteto falava, eu pego uma amostra de vidro, vamos na dor da pessoa, certo? Legal, o arquiteto, eu não consigo saber como vai ficar essa fachada. Porque conforme bate a luz do sol, tá nublado, Reflexão. a reflexão como é. Então, a gente hoje tem um caminhão que se chama Glass Truck, que ele roda o Brasil inteiro, você tem vidros em grandes dimensões que ele sobe, e aí o arquiteto olha ao ar Ele livre vira uma e fala... Você fachada. cria em penas. Você cria uma fachada. Ele vira uma fachada, com várias cores. Então, Isso legal, sim. eu quero um vidro... Porque tem essa confusão, né? Um vidro que protege de calor é um vidro que precisa ser refletivo, espelhado? Não. Eu posso ser um vidro neutro. Legal, ele é neutro o suficiente do jeito que eu gostaria? Ah, ele tem um leve brilho, ele é um pouco mais bronze, ele tem... Legal, então coloca aqui, sobe, vamos ver. Deixa eu sentir isso, Deixa né? eu sentir, Isso, que é o marketing da experimentação, né? Exato. É um caminhão que vai, levanta ele, você olha E Isso, você olha, e surgiu dessa Lobby, hein? demanda... Porra. isso é. de conversar com os arquitetos. Além de tudo que a gente pode ter
de tecnologia mesmo, de cálculos de espessura. Então, como que eu faço para calcular a espessura de uma cobertura, de um piso? Então, você já tem um programa que você entra lá, você coloca as características e já sai esse cálculo. Então, a gente está falando, a inovação passa por novos produtos, novos serviços, novos mercados. Às vezes eu não estou enxergando um mercado que antes eu não enxerguei. Hoje eu não vejo esse mercado. E também novos modelos de negócio, né? Que a gente às vezes só fica pensando só em produto, mas tem aí várias coisas para serem trabalhadas. Para explorar. Perfeito. Eu tenho até um exemplo, pegando um pouquinho o ganchinho que você estava falando aí. Teve um amigo comercial, que uma vez estava na empresa dele pegando um material elétrico, ele, Silvio, cara, eu tô com um problema. Eu falei, não, fala, o que aconteceu? Pô, terminei minha casa, cara, tem um espaço gourmet, dá lá pelas 10 horas, 11 horas, é impossível ficar lá dentro. O sol pega, acaba com a gente lá dentro, aí tive que colocar um todo, um ventilador, mais um ar, porque é impossível. O que eu faço? Falei, agora já está colocado? Já, falei, agora não tem o que fazer. Tem o vidro tal, quer adaptar, e mostrei para ele. Falou. Aí ele fez a pergunta, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente fez com o Thiago, com um monte de gente. Mas ninguém te ofereceu? E aí? Não, cara, não me ofereceram. E agora? Eu sabia. Falei, agora você vai ter que tirar tudo aí, jogar fora, colocar um vidro que vai se adequar ao seu ambiente para você ter conforto, que é o mais importante, você ter conforto aqui dentro. Boa. Mas por que eles não me ofereceram? É o preparo, é o trabalho, que não havia chego até lá, que o pessoal tem medo de oferecer para o cliente um outro produto, um produto mais, né, que vai se adequar melhor à vida dele. Não sair do cômodo, né? Não eu estou acostumada sai. sempre a oferecer a mesma coisa. Preciso entender melhor e me especializar para poder responder as perguntas. Que é uma dificuldade tremenda. Tanto é que a gente fez um trabalho, né, Thiago, de workshop direto na faculdade, com o pessoal que está no 5º, 6º período, se eu não me engano, de mostrar para eles, olha, existe mais coisa além da vida, né? Ó, tem isso, tem aquilo. Aumentando o repertório da galera, porque a maioria sai de lá, o cara, vidro, verde, incolor. Só tem Claro. isso. E o fumê, só, acabou. Ele não sabe que tem um controle solar, que tem um térmico, que tem um vidro que é de segurança, que ele pode usar isso, que ele pode usar aquilo, tem um neutro, que tem uma linha que ele pode oferecer um conforto imenso. Perfeito. Eu tenho uma percepção, né? O Silvio já conhece um pouco mais da minha história, Bruno também, enfim. A minha família é dessa área da construção civil há muitas décadas. Eu sou a 5ª ou 6ª geração da família nessa área, então eu venho desde muito cedo na área da construção civil. E há mais de 20 anos atuante na área hoje, no mercado da arquitetura, a minha percepção é que o arquiteto, na verdade, ele não consegue dimensionar o poder de influência que ele exerce sobre a destinação do dinheiro. Porque existe uma quantidade de dinheiro na mesa. E esse dinheiro vai para algum lugar inevitavelmente, porque o cliente precisa consumir. É uma demanda real. O destino que você dá a ele passa pela sua influência. Mas o arquiteto não tem essa percepção. E eu digo ser ousado isso porque, atuante hoje como um escritório já de médio, grande porte aqui da região, a gente está em quase 30 colaboradores, para um escritório de arquitetura já é um escritório estruturado. Sim. Eu entendo que o arquiteto ele gasta muito tempo tentando equilibrar o que é a vida artística com o exercício de criatividade, que é algo que normalmente leva a gente para a arquitetura, e a vida empresarial, que mora no campo da gestão. O arquiteto não tem tempo final, horas no dia, normalmente, para priorizar o aumento de repertório. É por isso que tem muita resistência no mercado. Fica na mesmice. E os arquitetos acabam com pouco repertório, na zona de conforto, consumindo mais do mesmo. Normalmente, quem mais tem penetração nos escritórios de arquitetura para trazer novidade é o fornecedor. Todavia, quando o fornecedor nos fala de inovação, a gente tem dificuldade de interpretar se ele tem mais interesse comercial ou mais interesse
Inovador mesmo, se ele quer realmente potencializar um produto no mercado, trazer uma ideia, um conceito, vender um conceito, ou se ele tem interesse comercial porque a margem dele é melhor ou pior em determinada linha, determinado produto. E aí na cabeça do arquiteto, eu garanto para vocês, forma um 8 do infinito. A gente não consegue entender se é o ovo ou a galinha, quem chega primeiro. É muito maluco gerenciar um escritório de arquitetura, ser criativo simultaneamente, ter que aumentar repertório. Administrar tudo isso. Né? Entender que a gente não é expert. De verdade, eu me desprendi da percepção de que eu preciso conhecer e entender de tudo para influenciar na vida do meu cliente. E quando eu me desprendi dessa crença que me limita, eu entendi que eu só preciso manter meu network ativo. Porque hoje, se eu precisar de um pão de manhã, ou se eu precisar de uma aula da Vidro Habitat, eu sei que eu posso ligar para o Silvio, por exemplo. Posso? Isso. Tranquilo. É isso. Mas essa é a grande dificuldade que nós temos hoje de penetração nos escritórios, é exatamente isso. Do cara ter um tempo para me receber e às vezes ele acha que eu estou indo lá, vou cobrar dele, eu quero vender alguma coisa para ele. Não é nada disso. Eu quero mostrar um produto para ele ter mais um leque de produtos para ele oferecer para o cliente dele, para ele mostrar para o cliente dele, tem mais coisa. Essa é a nossa grande dificuldade com os arquitetos hoje, Thiago. Eles terem um tempinho para nos receber. Teve um arquiteto, eu nem vou citar o nome, lá de Sorocaba. Sentei com ele num evento lá, falei, cara, olha, putz, você é arquiteto, que legal o seu escritório, você faz para fulano, estou sabendo. Podemos marcar um dia para eu levar um produto para você conhecer, que eu acho que é legal, isso, aquele. Não tenho tempo, não dá. E outro, quanto isso vai custar? Eu falei, não, eu não quero cobrar nada de você. Eu quero te dar. Uhum. Vou te dar um treinamento se você me deixar te explicar tudo direitinho. E ficou aquela dificuldade. Eu percebi aquela resistência dele de ter um tempinho para ouvir, para aprender alguma coisa a mais. É a nossa grande dificuldade hoje. Eu imagino. Mas, por exemplo, quando a Sebrae me convidou através do Silvio para falar um pouco em nome carregar um pouco essa bandeira, né? É muito claro para mim, Silvio, que dentro da comunicação assertiva, eu nunca fui abordado por nenhum fornecedor até hoje que pergunte, por exemplo, Thiago, você tem 1 segundo? Tenho. 1 segundo eu tenho. 1 minuto eu tenho. 1 hora é muito mais difícil do que 1 minuto. E que fizesse uma pergunta assim, Brunão. Quais são os pilares de valor, os valores e princípios do seu escritório? Nunca recebi essa pergunta. Porque se alguém me fizesse, eu ia falar, pô, peraí, como assim um fornecedor quer entender os princípios e valores da minha empresa? Porque se eu respondo para o cara que é inovação, aí você fala, cara, é exatamente por isso que eu acho que você vai gostar do que eu tenho para te dizer. Porque eu não quero nada a não ser alguns minutos da sua atenção. E eu quero levar uma inovação que pouca gente está explorando. Se isso é um pilar teu, eu tenho certeza que vai conectar. Meu irmão, você abre uma porta ali de consciência na pessoa que fica muito mais difícil dizer não. E, cara, você falando isso, uma pergunta que eu estou me fazendo aqui agora é, em geral, eu imagino que o público principalmente residencial, são pessoas leigas na construção. Totalmente. Em geral, tá? Tem gente que constrói e tal, mas a maioria nunca construiu ou reformou, no máximo, alguma coisa. O quanto essas pessoas pedem pela inovação e o quanto elas estão totalmente reféns do que o arquiteto fala para elas. Porque em outros mercados, especialmente alguns que eu atendo na agência, a gente muitas vezes percebe a indústria sofrendo muito na mão do intermediário, quando na verdade ela podia mirar o esforço para o consumidor final e fazer ele pedir pelos produtos. Né? O quanto os consumidores são reféns do que você fala e quantos chegam para você e falam, não, cara, eu quero aquele vidro que não... Exato. Eu ouvi falar de um vidro que tem proteção solar, me fala mais sobre ele. Mas a Sebrae faz um trabalho muito forte nesse sentido. Com o consumidor. Para o final, né? Com o consumidor final, né? De trazer... Claro que você, como agência, sabe que a gente está sempre mirando em quem está construindo, que é exatamente essa fase... período da vida da pessoa ali. E que é o sonho. Né? Quantas casas você vai construir durante a sua vida? 1, no máximo 2. Então, você tem que ser muito assertivo nisso. E eu acho que então a gente faz essa divulgação para o consumidor final, para ele entender como funciona, né, a tecnologia que está por trás. E para o arquiteto, uma coisa que a gente percebe é assim, ele não quer entender profundamente de nenhum produto.
Eu tenho muita coisa para eu entender. Não dá para eu ficar entendendo em profundidade. Então, um caminho que a gente encontrou foi, eu tô aqui disponível para te ajudar na especificação de vidro. Perfeito. A hora que alguém te pedir, você conta comigo. E assim, e não é um trabalho que a gente cobra, é um trabalho que a gente tem de consultoria técnica, onde você está construindo e eu tenho dúvida. Então, vem aqui e me ajuda. Qual é o vidro certo para essa cobertura, para esse pergolado? Quais são os cuidados que eu tenho que ter, né? Tanto de segurança quanto de especificação do tipo de vidro. Então, um caminho que a gente encontrou dessa brecha com o arquiteto foi... Talvez não vai adiantar eu ir lá ficar falando profundamente do material. Mas se precisar, eu estou aqui e é um serviço que a gente oferece para eu te ajudar nessa dor quando você tiver essa dor. Né? Exatamente. E eu acho que muito disso é porque o próprio arquiteto, o próprio escritório de arquitetura, não costuma exercer domínio sobre todas as variáveis de uma obra. Ao não exercer domínio, é difícil você chegar para o cara e fazer uma comparação assim... Quanto tempo usando o ar-condicionado com X potência isso se paga? Porque nós temos perfil comportamentais, que são perfis dos nossos consumidores, de tudo quanto é tipo. E tem o cara que quer a conta. Exato. Muitos querem entender a conta. Tá, me prova. Se a conta fechar, eu tô dentro. Eu faço, né? Até quando você fala, quanto o cliente está disponível para? Sim. Eu acho que uma das bandeiras que hoje o consumidor final levanta é da sustentabilidade. Todavia, ele precisa de viabilidade, ele precisa que o investimento dele seja sustentável antes de comprar o conceito sustentável. E por que não entender que um vidro de proteção solar traz sustentabilidade para o imóvel? Sim. Todavia, olha para mim, tá, quanto mais caro? Isso cabe no meu orçamento? Isso vai subir meu valor? E tal. Aí você fala, cara, depende. Eu tenho uma convicção de que você vai, ao virar o teu espaço gourmet nessa posição, sofrer com tal do sol e tarará. E aí a única alternativa vai ser pelicular esse vidro posterior. Só que o ticket de uma película qualificada é igual ou superior ao investimento inicial. Sendo que você vai ter um transtorno, você tem algo ali que vai com o tempo da você vida tá dando útil. para ele uma ideia de grau de arrependimento depois. Entende? Eu estou criando nele uma visão de mundo que ele não tem. Só que eu tenho esse repertório. Nem todos têm. Quanto custa pelicular um vidro pós? Qual a complexidade e a vida útil de uma película de alta qualidade? Dele. A vida útil da... Justifica. X Exato. com Y. E aí você olha o cara, você vira autoridade naquele momento, que o cara fala, não pensei nisso. Eu falei, porque é isso que tende a acontecer. Fora isso, você pode ter outros gastos, como a climatização exacerbada, você pode ter um toldo que vai mitigar também a integração, que é o motivo de estar pondo vidro. Você vai mudar a sua estética. Tudo. Exato. E aí, eu não sei se faz sentido. Todavia, se você quiser explorar, eu tô contigo, cara. Você que manda. Eu não faria. E aí, a frase matadora. Quando eu não uso essa frase, Silvio, a pergunta vem nesse formato. Bruno, é assim, se a casa fosse sua, você faria? É autoridade do 99% do tempo. Eu tenho um grande irmãozão, irmão mesmo, amigão, e ele tá fazendo uma piscina com um vidro na borda. Tá. Aí ele veio para mim e falou assim, você não quer dar uma olhada aqui para mim, que jeito que eu vou fazer isso? Eu olhei para ele, posso ser sincero com você? Eu não faria. Uhum. Sabe por quê? Porque N motivos que podem me fazer arrepender. Eu mexo com vidro, você não. É bonitinho algumas coisas que você vai fazer, mas assim, o conhecimento que eu tenho, eu acho que vai me dar muito trabalho. Então, assim, eu acho que não justifica. Ele está pensando. Você botou uma pulga. Ele está pensando. Põe eu habitar lá, pô. Cara. Não, a casa toda dele vai se habitar. Né? Que, além da facilidade de ter encontrado com o irmãozão, com o amigo dele, ele viu que é um produto, mostrei para ele, justifiquei, porque obviamente ninguém vai comprar um produto que custa o dobro ou um pouco mais se você não justificar. Né? É igual um carro, né, que você vai na concessionária lá, né, tem vários tipos de tal modelo, mas isso aqui tem um pouquinho mais, isso aqui tem um motorzinho a mais, isso aqui tem um negócio a mais. Né? Você vai fazer a conta, vale a pena? Sim. Aí isso aí não vai servir para mim, não vai adiantar. Então, ele fez essa conta. É o que a gente tenta fazer com todo mundo. Boa. Explicar. Justifica, vale a pena. Não, isso aqui eu não faria. Tem coisa que eu não faria. Perfeito. E eu acho que entender também da utilização e do outro, o que ele faz na casa, o que faz ele feliz, quais são os hobbies que ele tem. Então, o caso de uma pessoa que a gente está falando, o caso de uma área gourmet, que a pessoa adora cozinhar e eu estou construindo aqui essa área gourmet e quero ficar aqui olhando para minha piscina. Sim.
Só que você não vai ter conforto lá dentro, porque, olha, nessa hora que você estiver cozinhando, provavelmente vai ser na hora do almoço, vai ter um sol lascado, Sim, e você não vai aguentar ficar lá dentro. Então, quanto vale o seu prazer de cozinhar com conforto ou sem conforto? Ou no caso de uma pessoa que tem filho, né? Quanto vale a segurança ou a exposição e o conforto do seu filho aqui nesse local que ele vai ficar brincando? Eu costumo brincar em reunião, né? Atendimento assim, isso baseado na cultura brasileira. Ninguém começa um churrasco às 9 horas da manhã para acabar meio-dia, 1 da tarde. Sim. A gente começa ao meio-dia para acabar às 6. Né? E então você está sempre exposto ao período da tarde a esse tipo de ambiente. A tua área gourmet vai funcionar Passar o dia todo ali, né? Ô, Tiagão, acho que eu sou o melhor tipo de cliente, cara. Porque eu sou aquele cara que... Eu sou muito facilmente convencido com essas coisas. Então, ó, esse vidro aqui, barra o calor. Pode pôr. Vai custar quanto? Não me interessa. Agora eu sei que existe. Mas é que é publicitário, né? Publicitário gosta dos argumentos de venda. Agora que eu sei que existe, como é que eu vou pôr o outro? Aliás, você vai ter a sua oportunidade em breve, que eu tô sabendo que você vai reformar uma... tem isso lá. Aí. Pronto. Você já sabe o que você vai utilizar. Agora eu já estou convencido. Mas não tem mais. Como é que eu vou pôr o outro? Que cara? isso, podcast vendas aqui. Não é nem vendas, eu acho que é inteligência, né? É claro que é, cara. Convidado inteligente. A sagacidade. Você sabe que isso saía nas pesquisas, falando das pesquisas que a gente fazia, a hora que a gente explicava o que é o vidro, as pessoas falavam, então é um vidro inteligente. E a gente passou a usar essa terminologia do vidro inteligente porque veio de pesquisa. Nos nossos caminhões tem essa logomarca que é um cara com a cara colada no vidro assim, embaixo está escrito, né? Aqui dentro tem vidros inteligentes. Olha aí. O cara imagina o que nós estamos transportando lá dentro. Caraca, que legal. Vocês têm ideia da fatia de mercado que uma linha dessa, especial, por exemplo, hoje a gente está exemplificando aqui através do Habitat, mas outras linhas de inovação, Patrícia, quando você vem com um produto desse, como que é dimensionado isso dentro da fábrica? Fala, a gente tem um target aqui, uma meta de que 20% da nossa produção esteja em X tempo destinado a essa linha. Existe essa metrificação, esse objetivo? Existe, mas são muitos estudos, né? Então, primeiro eu tenho que raciocinar a minha demanda no mercado, qual é a dor, quem sente essa dor, quem é esse público, e quantificar, e levantar estudos e verificar. Aí, quando eu faço o desenvolvimento, muitas vezes eu tenho que verificar preço. Então, se eu estou falando de um preço, e aí, quando a gente está falando de tecnologia, muitas vezes você está falando de uma classe mais elevada, à medida que ele vai se popularizando, mais gente vai comprando, esse preço vai caindo. Perfeito. Então, infelizmente, a gente, muitas vezes, quando tem uma tecnologia, acho que o smartphone é um bom exemplo disso, né? Para uma pequena parcela da população. E aí, quanto é essa parcela, né? Então, e aí a gente tem são muitos estudos que a gente tem que fazer para a gente poder raciocinar do custo do meu produto. Por isso que a gente fala do viável e do rentável. Perfeito. Porque muitas vezes eu estou falando de uma tecnologia que é viável, mas a hora que eu estudo o tamanho de mercado, não vai ser rentável. O que eu vou ter que desenvolver de maquinário, né, de investimento em produção... ou de ter muitos trabalhos e divulgação não vai compensar, então aí cai por baixo. Então, tem muitos estudos para a gente poder chegar a essa conta. Que bacana. E como que é uma empresa do porte da Sebrae, com essa amplitude, né, de abrangência, como que é esse lastro cultural? Divide um pouco com a galera, assim. Há quanto tempo você está na Sebrae, né, um pouco da tua trajetória? E como que é essa relação de cultura mesmo, sabe? Frequência de reuniões, como que é tido o comportamento? Você falou que o teu desafio está muito com os externos, né? Você lida muito com os terceiros. Mas você representa a identidade de uma grande marca. Como que é você externalizar essa cultura que a Sebrae tem e levar o terceiro a vibrar essa energia, essa sintonia? É um trabalho de um time muito grande que acho que tem que vibrar tudo isso junto, né? Legal. Então, eu estou no marketing da Sebrae há 15 anos. Com certeza, a gente passou por muita inovação. Acho que quem não tiver esse raciocínio vai morrer. Acho que, né, não dá para mais a gente resolver os problemas da mesma forma. A gente tem que sempre encontrar novas maneiras, novos serviços. E sempre estar olhando para o mercado. O que o mercado está fazendo, o que está acontecendo, o que precisa. E o tempo inteiro está se modernizando com isso. Eu acho que... E o time todo tem que estar consciente disso. Eu acho que quando você passa por... Principalmente a área comercial e marketing,
por inovações, você tem que estar conectado com o que acontece da porta para fora. Perfeito. Porque da porta para dentro a gente tem realmente uma cultura de quanto que você conseguiu produzir, né? Você não pode ter muito... A questão da segurança, que é muito importante, o índice de ppm que a gente fala, que é a de perda, eu não posso perder. Tá, mas isso tem que estar conectado com uma outra demanda, que é a demanda da porta para fora. Então, isso tem que... Muito bem gerido, né? Totalmente, né? Encaixado. Mas eu acho que o principal olhar é para não se acomodar. Legal. Né? Essa inquietude de querer sempre mais, de estar à frente, de pesquisar, de estarmos olhando do cenário agora, mas também para 5 anos e 10 anos. A gente sempre fala que a área comercial é o farol baixo. É o dia de hoje. Estou vendendo a meta, o mês, que dia que é hoje, está chegando o final do mês. E o marketing é farol médio e farol alto, né? Boa. Porque eu estou olhando a longo prazo o que está acontecendo e o que vai acontecer para eu estar me modificando. Legal isso aí, Bruno. É uma analogia muito boa. E onde é que hoje vocês têm colocado maior energia do ponto de vista do farol alto? Para vocês, qual que é o futuro aí de 5 anos, então, dentro desse mercado? Acho que o Thiago já trouxe aqui que a sustentabilidade é um pilar muito importante para a gente, né? O vidro, por si só, ele já traz essa bandeira, porque ele é um vidro... O vidro ele é reciclável, então, dentro do processo produtivo, sempre entra caco. Então, isso é bem bacana do ponto de vista já da origem dele, Sim, né? Da matéria-prima. Da matéria-prima. Mas, assim, o quanto que a gente raciocina os nossos processos produtivos, o tipo de gás que eu estou utilizando, o quanto que eu consigo colocar mais vidro reciclável, o quanto que eu raciocino sobre o tipo de combustível que é usado no transporte que leva esse vidro. Então, quer dizer, a sustentabilidade aí é um trabalho gigante, se a gente for pensar, e é o futuro. Né? A gente tem que estar... Então, inovação, com certeza, que a gente já falou bastante, né? Mas a sustentabilidade também é muito forte, muito presente. Cara, eu vou aproveitar esse gancho para desconstruir na cabeça de muita gente que sustentabilidade é só um conceito bonitinho para preservar o meio ambiente, o mundo e ser bom para todos. A sustentabilidade, na verdade, passa por viabilidade do seu negócio. Quando ela fala estudo de combustíveis, de matéria-prima, de insumos, ela está falando sobre tornar o negócio dela sustentável. Sobre a Sebrae ser autossustentável para se posicionar para o mercado e aí sim degradar menos o meio ambiente, etc. E tal. Porque na cabeça de muita gente, sustentabilidade é só um conceito belo sobre ser pouco invasivo ao meio ambiente. Tô certo ou errado? Perfeito. E o conceito de sustentabilidade precisa ser melhor explorado, porque senão a gente fica só no campo poético e romântico, romantizando a terminologia, e aí não viabiliza, porque fala, mas é mais caro, né? Então colocar uma cisterna de reaproveitamento de água de chuva é mais caro reutilizar a água de chuva. Obviamente que é mais caro, mas eu vou te retornar isso em contas de água. Quanto custa a fatura? Aí eu sento com o cliente. Não, então, mas veja só, a alíquota mínima aqui na nossa concessionária é tanto, ele tem faixa de consumo, eu consigo te manter em tal faixa de consumo. Caramba, eu nem sabia que tinha faixa de consumo. Não é teu papel saber, mas é um pouco do meu papel saber, porque eu tô te conscientizando. Então faz a cisterna. Hoje, por exemplo, é um outro item sustentável que eu embuto na construção civil, que 90% das nossas casas já contam com esse dispositivo. Né? Uma linha como a Habitat, que é uma linha de tecnologia, ela é uma possibilidade num universo de opções que o cliente tem ao longo de um ano de decisões consecutivas. Porque ele entra na vidraçaria, ele tem essa opção. Ele vai numa marmoraria, tem uma outra opção de inovação. Aí ele entra na marcenaria, também vão ofertar uma outra inovação. Então a gente tem que criar na cabeça do cliente uma priorização. Eu adoro trabalhar com um checklist sobre prioridades, porque senão ele vai se perdendo na jornada. Cabe no meu orçamento? Cabe, mas se eu puser isso no teu orçamento, eu não consigo pôr aquilo no teu orçamento. E qual é a tua prioridade? Porque é fácil você exercer influência quando você entende com quem você está lidando. Não é sobre o seu modelo de mundo, é sobre o modelo de mundo da pessoa, sobre o que você consegue exercer de influência no modelo de mundo dela. E é por isso, Silvião, que eu pego esse gancho para dizer, é por isso que eu hoje tenho trabalhado para levantar uma bandeira no mercado da arquitetura que praticamente, assim, são pouquíssimos profissionais no Brasil que levantam, que é tentar exercer influência sobre os arquitetos. Porque eu pergunto,
Quem exerce influência no arquiteto brasileiro hoje? Quem? Complicadíssimo, né? É muito difícil. Hoje eu ouso dizer que só exerce influência na arquitetura brasileira quem consegue achar um espaço, o grande player da arquitetura, que acha um espaço através de grandes obras ou de vitrines de marketing, que são nomes mais reconhecidos. Só. Eu vou parar para ouvir um arquiteto que está acima de mim. Ponto. Se o cara é meu par ou está abaixo de mim, em tese eu não vou ter tempo de ouvir esse cara. Vou conseguir. Você vai destinar a com sua ele. prioridade a quem está acima de você. Então, e quantos nomes nós temos na arquitetura brasileira exercendo real influência em arquitetos do cotidiano? Você falou, 7 em 10 placas. Ah, lindo, romântico. Cara, coisa mais linda. É um esforço danado, é brutal para ter Diário. 7 obras em Exato. 7 em 10, meu irmão. É brutal. Tá animado. Mas é o que eu falo, eu acordo todo dia e falo, quero ver quem vai entrar no meu mercado. Vai ter que ser melhor que eu. Sim, E melhor que eu não é fazer a casa mais bonita. É ter uma estratégia mais eficiente que a minha. sim. Boa. Mas eu paro para ouvir. Semana passada eu fui convidado, tô trazendo um nome, um arquiteto de São Paulo, um cara de penetração nacional, reconhecido já em território internacional. Quero ouvir o que esse cara tem para falar. Lógico que eu quero ouvir o que esse cara tem para falar. E aí, é assim, um coquetel. 200 arquitetos assistindo. Natural. Gente da alta influência aqui da região. Alguém tem pergunta? Tudo quietinho. Pô, você tá com os maiores players do Brasil. O cara fala, e aí, galera, gostaram? Gostei. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, entendi tudo. Cara. Se você assistiu uma palestra de 1h30 e entendeu tudo, é sinal que você nem tá pronto para entender. Você nem tava lá, na Você verdade. nem tava lá, você só expectou. Eu tava assistindo, não tava expectando, cara. E aí, a hora que eu entendi que ninguém ia fazer, eu falei, não precisa ser o primeiro, mas vamos, já que ninguém quer, então tá aqui, traz o microfone, bora. A gente tem que participar. A nossa participação, como esse podcast, a nossa participação aqui vai respingar na vida de alguém. A minha participação em 7 obras em 10 respingou na tua vida a ponto de Sim. gerar inquietude. O Silvio chegou em mim, isso é uma lição de network. O Silvio chegou em mim e falou assim, cara, não tem como não querer te conhecer. Foi assim que ele falou. Legal. Aí eu falei, por que não tem como não querer me conhecer? Porque eu já tinha ouvido falar do Silvio também de outras bocas. Mas não profissionalmente. Eu tinha ouvido falar do cara que tinha moto dentro da sala. Tem um cara que mora aqui que tem moto dentro da sala. Eu falei, pô, que inusitado, né? Deve ser da hora esse cara, tem uma moto dentro da sala. 4. 4 motos dentro da Porra, sala. 4 vezes mais legal. Agora eu tô assinando a nova casa do Silvião que vem por aí, já motos na sala. 12. 12 motos. Calma. Ele tá enxugando. Agora é 3. Ele tá Não enxugando. cabe. Tá enxugando. E ele falou assim, cara, não tem como não querer te conhecer. Sim. Eu tô cansado de passar aqui no bairro e eu vejo placa Eu sua. fiquei curioso, cara, né? Eu preciso te conhecer. Por que esse cara, em 10 casas que eu vejo, tem 7 placas dele? Fiquei curioso. Ele Sim. tem algum diferencial, ele tem alguma coisa diferente dos outros. Boa. Por que ele está se sobressaindo tanto nesse mercado? E não era só no meu condomínio. Eu entrei em outros condomínios também e fui prestando atenção. Sim. Alguma E, coisa tinha. aí deu o momento certo. Tudo na vida acontece no momento certo, Thiago. Exatamente. Eu acho que a gente não adianta a gente querer sonhar que a gente vai atropelar algum processo. Exato. Nossa, minha vida tem que ser resolvida hoje tem que acontecer isso, tem que... Eu até quero, mas eu Lógico. entendi que com o tempo, tudo no seu tempo. Exatamente. Aí acabou que encaixando, veio um projeto, veio um outro amigo que fechou com ele, eu falei, aí veio o desafio da Sebrae, que deu muito certo. Então não é à toa, tá? Não é à toa, com certeza. Mas isso que eu falo de lição de network é porque o Silvio não chegou assim, você tem uma hora para mim, porque eu forneço para os seus fornecedores, eu queria... Não. Ele falou assim, cara, eu tenho curiosidade de conhecer você, porque é impossível não te notar. Eu Olha falei, aí. opa, o cara que falou assim comigo pensa como eu penso. Ele Sim. está enxergando o mercado do mesmo jeito que eu enxergo. Sim. Porque eu falei, não, agora eu também quero te conhecer. Primeiro que eu já tinha ouvido falar, e aí a forma que ele me abordou. E a segunda camada, Brunão, ao invés de me perguntar assim, com o que você fecha seu vidro? Hoje nós já tivemos essa conversa, nós já temos um relacionamento. Claro. Nós já tivemos essa conversa, mas o começo ele falava assim, eu tô vendo o teu movimento em prol de uma mensagem bacana, você está fazendo um trabalho legal, eu vou achar uma forma de te ajudar. Olha aí. Vamos. Eu não pedi nada para ele,
E nem ele me pediu nada. Vamos nos encaixar. Ele falou assim, cara, eu sinto que em algum momento eu vou conseguir te ajudar. Tá vindo um projeto aqui, eu tenho pensado em você, eu já te acompanho há algum tempo. E aí ele começou a receber feedback de gente mais próxima, Isso. feedbacks predominantemente bons. E aí ele, cara, eu acho que vai dar samba em algum momento. Em nenhum momento ele falou de vender vidro para mim. Não, a ideia não Até é porque não é esse o objetivo direto da nossa relação. Todavia, hoje, eu já fiz contato com os meus fornecedores e falei, cara, quem é o seu fornecedor? Boa. Porque, porra, se eu exerço alguma influência Não, sobre a tua opinião, eu gostaria que o seu fornecedor E aquilo que eu te fosse falei, meu eu amigo. tenho 200 ou 300 clientes aqui em Campinas e região. Depois viram a nossa relação, que a gente fez alguns workshops e tudo. E alguns me ligam, me ajuda lá. Eu A não entrar, posso. Você vê que a relação não tem nada a ver com isso. Eu falei, não posso. Sim. Ele já tem lá o grupo de fornecedores e tal. Eu posso até tentar uma hora ou outra, ver se ele pode te atender, o irmão dele, tudo, mas eu não posso forçar ele a ter um produto por conta de um relacionamento que nós estamos fazendo agora, de um trabalho que nós estamos executando Sim. agora. Você vai ter que se mexer também. Automaticamente é óbvio que eu tenho certeza que ele conhece o nosso produto agora, conhece tudo direitinho. Ele vai chegar para os clientes dele, vai certificar para os clientes dele, vai dar essa opção para os clientes dele. Sim. E o cliente dele vai pedir para o fornecedor dele, olha, eu queria esse produto. E necessariamente não precisa ter a nossa marca, mas é esse produto. Uhum. E vai facilitar mais o nosso caminho. Né? Vai encurtar mais esse processo. É isso. É muito legal isso aí que você falou, né? Desde quando você estava dizendo que participou de uma palestra, né? E que você foi o primeiro o único, na verdade, que se movimentou ali na hora para... Ah, sim. Verdade. Tudo isso passa muito por uma inquietude, né, cara? Acho que realmente gostar do que faz, realmente se importar com o que está acontecendo em volta. Eu lembro de uma ocasião, algumas vezes já aconteceu isso, na verdade. Você deve conhecer, né, o exercício da concorrência de agências, né, de que as agências sentam numa mesa, o cliente passa um briefing, aí a agência que fizer o melhor trabalho, que demonstrar a melhor estratégia e faz o trabalho no final. E eu me lembro de situações em que acaba a apresentação, né, da empresa e você vê as pessoas das agências muitas vezes, tipo, anotou o briefing, alguém tem alguma pergunta? Não, já entendi tudo. E eu me lembro de situações e eu realmente interessado no... Eu esqueci que eu estava ali participando de uma concorrência. Eu estava realmente interessado na empresa do cara e querendo ter alguma ideia legal para o cara vender mais. E eu me lembro de situações em que eu estava já há 40 minutos sozinho conversando com a pessoa que estava passando o briefing. Todas as outras agências assim, tipo, esse cara não vai parar de falar para acabar a reunião logo. E eu lá super interessado. Na hora que eu percebi, eu já estava fazendo planejamento junto com o cara. Nessas situações, muitas vezes, eu já ganhei a concorrência na apresentação da concorrência. Pela atitude. Só por estar interessado, só que era genuíno. Realmente interessado. Você até esquece, né? Que você tá E a ali... gente sabe quando é genuíno. Né? A gente da outra ponta, porque, como você falou, eu já vivi isso muitas vezes. Passando o briefing. E eu acho que a grande sacada é estar em fazer as perguntas certas, né? Total. Não é só fazer pergunta, é fazer a pergunta certa. E eu acho que você percebe quando tem um ato simplesmente de eu ser muito criativo, que legal, ou alguém que se conecta e se encaixa com a sua dor, com o seu mercado, com o seu raciocínio, o que você precisa fazer. Então, é aquela parceria que vai estar junto com você, que está conectado, entende do teu negócio, dos seus públicos, e a gente sente isso. O seu cliente percebe quando é só comercial, se você está atrás de uma solução realmente, se está interessado no trabalho, Sim. ou se é só cifrão. Percebe, cara, não tem jeito. Mas eu acho que é muito de atitude, assim, né? Eu vejo o Bruno muito inquieto. Hoje eu trabalho com o Bruno de alguma forma, né? Hora direta, hora indiretamente. Aqui no Gen, a conexão entre as empresas. Essa marca maravilhosa que você A tem. marca maravilhosa, o rebranding da minha marca aqui, assinado pela CZ. Mas é muito notório para mim, feedback no ar. Vale ouro essa. Nossa! Só pega Quando aí. o Bruno entra, o jogo muda. A participação do inquieto. A gente estava fazendo um trabalho junto com a agência, né? E tem, sei lá, meia dúzia de integrantes da agência num grupo. Tá, eu, minha sócia e tal. Chegou um momento que ele mandou um áudio assim, ó. Dá um tempo que eu tô vendo o caminho da conversa aqui, deixa eu fazer uma reunião interna aqui, que eu já entendi umas coisas aqui, me dá uns dias aqui que eu retorno pra vocês. E sumiu a agência. Daqui a pouco volta um material absolutamente mais conectado com o briefing
Então, essa visão, é feeling mesmo, né? Essa percepção de valor, que é a conexão com a dor, etc., não é para muitos. Tem muitos operadores, tem poucos pensadores. Então, essa coisa de fazer a pergunta é uma técnica ímpar de comunicação. Já torna as pessoas diferentes, né? Eu concedo treinamentos. Eu falo, cara, para você treinar, eu vou te convidar a cada 5 frases que você fala, 4 terminar com uma interrogação. Vai vir pergunta ruim em cima de pergunta ruim, que às vezes vai te tirar da tua linha mestra. Mas em algum momento, através desse exercício, você vai ficar tão bom que você vai começar a melhorar as suas perguntas. E aí os resultados começam a se tornar extraordinários, né? E o Bruno, esse cara, eu vejo ele com 2, 3 perguntas, entendeu o briefing. Beleza, deixa comigo. É muito rápido. A gente fez uma reunião no nosso briefing, né? Quando a gente estava falando da marca. Ele falou, peraí. Vocês precisam ver um material que eu trouxe do Canadá, não é? É verdade. Eu importei um material aqui do Canadá. Juro por Deus, Silvio. Os tecidos dos cartões de visita. A gramatura do cartão. Ele falou, vocês não precisam de um design revolucionário. Vocês precisam de um toque de elegância, de um acabamento fora da curva. Agora o cara falou isso, eu falei, nem precisa de mim, tá feito isso. Ele entendeu mais do que eu preciso do que ele. Ele falou, o que você quer? Pô, eu queria que minha marca passasse essa impressão. Aí ele, puta, já sei, deixa eu buscar uns cartões que eu importei do Canadá. Que porra é essa? O cara maravilhoso, né? Um negócio premium, realmente que passa uma sensação diferente. Que no caso era o que você estava tentando expor em palavras e não estava conseguindo encontrar. Difícil, porque eu não tenho repertório, né? Eu falei, cara, como que eu deixo elegante? E é um negócio complicado, né? A sua marca virar a sua identidade, né? É um negócio Não complicado, é? hein? Você chega lá nesse ponto, fala, lembrei, essa cor, esse caminhão, eu vi, guardei. Daquele lugar, aquela empresa. Esse é o maior trabalho, é o maior esforço, né? Porque eu até lançar essa pergunta aqui, que é para vocês o quanto que, na visão de vocês, a marca importa. O quanto a marca importa? Nossa. Muito. Importa, né? Muito. Porque a marca ela vai distinguir você de um concorrente, sei lá, que não faz o trabalho com a tua marca, com a tua qualidade, com a tua impressão, com a sua identificação. A marca é extremamente importante. Eu costumo dizer que é a maneira mais breve de você mostrar seus diferenciais, né? É a hora que a pessoa entende sua marca. Mas incrível. Desde que você trabalhe ela muito bem, ela tenha Exige um que você conhecimento, uma qualidade, de ter um trabalho totalmente diferenciado. Boa. Ninguém vai valorar a tua marca se você não fizer. Se você não fizer. E isso é comum, porque no nosso mercado, Silvio, da construção civil, que é um mercado que você cuida mais de perto pela tua atuação, não é incomum você ver um profissional pingando de empresa ou fechando CNPJs para abrir outros. O cara vai, né? Ele mesmo sentir uma eu presa e vai pingando. Não tem como, né? Ou uma urgência, né? Não tem Urgência. como, não tem como enganar pessoas por muito tempo, né? Você Não. vai enganar algumas pessoas por algum tempo. A maioria tempo não é todo você não sustentável. vai. Não tem como. A sustentabilidade passa por isso. Né? Sustentabilidade fora do romantismo é isso. Como você sustenta uma marca no mercado cada vez mais forte, de maneira consciente, com propósito. E a Sebrae tem pouco tempo de marca, tem 45. Começou ontem. Tudo bem, somos babies aqui. Então, assim, líder, né? Líder, não é só uma marca que está aí, que chegou mais gente, chegou mais tudo, e tá fazendo um trabalho muito diferenciado com o público, com o arquiteto, direcionado realmente para vender um produto, não é só para se manter líder. Exato. Porque acho que tem a história, acho que todo estudo de branding passa também por você pensar no seu posicionamento, no seu reposicionamento, né? Claro. A gente acabou de fazer um trabalho forte em cima disso, até tem nos caminhões bem fortes, então quando estiver olhando pelas estradas, tem aquela marca bem laranjona e é estratégia que foi pensado sobre isso para ver lá a Sebrae. E uma coisa muito simples, que é a marca do vidro, né? Porque o vidro, ele pode ser muita coisa. E quando você fala em vidro, do que eu estou falando? É o vidro do copo? Para quem está olhando, aleatório, não sabe de que vidro eu estou falando. Pode ser qualquer vidro. Então, eu estou falando da marca do vidro. Então, o vidro Sebrae. é Sebrae. E aí, é claro que você tem toda uma construção com os diferentes públicos
Que dá um grande desafio, você sabe disso. Demais. Né? E tem Com muito certeza. produto no mercado que ainda não existe um player que se posicionou como marca desse produto, né? Existem muitos. Nossa. O que eu tava falando recentemente numa reunião era carne. Que até que a Friboi botou marca em carne, não tinha marca Verdade. de carne, né? E se a gente tivesse tendo essa conversa, sei lá, antes desse movimento, ia ser estranho pensar, tipo, mas, pô, marca de carne faz sentido? Até que fizeram, né? Então, quando a gente fala de marca, a grande realidade é que absolutamente tudo pode ter uma marca forte, desde que um player faça esse movimento primeiro. Perfeito. E na hora que ele fizer, todos os outros vão se arrepender de não ter feito antes. Perfeito. Né? É isso. Essa é a pergunta que você sempre traz, né? Nos atendimentos, né? Eu tenho uma... Vou repetir ela aqui, né? Tem uma coisa que eu sempre falo nos atendimentos de... Quando a gente está tentando viabilizar uma campanha, né? Mostrar para o cliente o valor de construir uma marca ou de fazer um movimento de publicidade, eu falo assim, cara, imagina se amanhã esse plano que a gente está conversando aqui, se ele for realizado pelo seu maior concorrente, como é que você se sentiria? Se amanhã você saísse na rua e visse isso lá com o seu concorrente. Atropelado. Atropelado. Nossa, ia estar, né? Minha vida acabou. Eu falei, então, cara, por que Sai na frente. que a gente não faz primeiro? Né? A gente está com a oportunidade aqui na nossa frente. Toma essa decisão. Porque essa, em relação à construção de marca, principalmente, é uma coisa que depende muito da visão de propósito de quem tem o controle na mão ali. Porque não é um mercado, os clientes não vão te dar um sinal falando, ó, agora está na hora de você construir sua marca. Não vai existir. Ou você faz por propósito, porque você tem, né, essa consciência e quer construir uma marca, ou você vai ficar esperando um momento perfeito e em algum momento alguém talvez faça na sua frente. Perfeito. Né? Então parte Só muito começa, né? Valida e depois você melhora. Com certeza. Sempre. Sempre. Né? Vale muito a pena essa experiência. Mas precisa começar. Ela precisa ter Tem que investir, tem que ter coragem. Não risco é você toma. fácil. Ainda mais Toda no vez que a Brasil. gente entra nesse campo de risco, gestão de risco, de coragem, a gente volta a falar do indivíduo. Por trás de toda empresa, a gente está lidando com pessoas. São os CPFs coligados que formam os grandes CNPJs. Né? E aí, olhando para o CPF e pegando o gancho para a nossa pergunta-chave aqui do podcast, Boa. né? O Bruno vai fazê-la, eu só vou introduzir. Olhando para o CPF de vocês agora, representando grandes marcas, dirigindo grandes marcas, como é a trajetória de carreira de vocês? Trajetória de carreira. Lembra lá, pô, sair lá da fase de estudo, tira funcionário, equipe, tira colaborador, tira parceiro, esposa, sócio, volta a olhar para o indivíduo, porque essa é uma dor, tá? Essa é uma dor real. O empresariado brasileiro é uma dor real do empreendedor brasileiro. E a gente costuma dizer aqui no podcast que empreender não necessariamente é empresariar. Empreender é ter atitude. A atitude empreendedora passa por proatividade, por assertividade, por treino. Então, olhando para a carreira de vocês, a gente aqui no Jam tem uma pergunta fatídica Faz a pergunta, aí você tá que então. normalmente fecha o Tá podcast. sendo tão Vai, sendo Brunão, tão bem, tô cara. contigo, velho. Não, o que a gente tem perguntado para resumir essa carreira empreendedora, né, de atitude em uma palavra. Para vocês, então, se fosse olhar toda a trajetória até agora do que construíram, qual palavra resumiria? Desafio. Desafio. Diário. Boa. Desafio. Desafio é uma boa palavra. Para empreendedorismo. Poucos Paty? abraçam. Para mim é paixão. Paixão também. Paixão em incrível. seguir adiante, não desistir, em bater a cabeça, mas levantar e estar dedicado e querer fazer acontecer. Então, para mim é paixão. Paixão faz parte. Eu acho que é um bom resumo. Um bom resumo. Você tem que É estar uma boa apaixonado. parceria aí nesse Você filme. tem que ser muito Deus, apaixonado como tem que para tá aceitar apaixonado? certos desafios, né? Né, Thiago? Poderia, Né, Thiago? né? Boa. Sim. Exatamente. Conta pra... Eu tô brincando. Deixa isso pra lá. Deixa pra Não lá. tô sabendo de nada. Novidade aqui agora. É Brincadeira. isso. Mas obrigado por dividir isso. Eu vi que, ao fazer a pergunta, você travou o olhar, né? Acho que aquela pouca reflexão do tipo, caraca, que palavra. Essa sensação que a gente gosta. O Silvio já deitou na cadeira, já inclinou. Essa sensação que eu acho que é sadia. Quando a gente fala de filosofar,
né, de gravar um podcast, muita gente pensa assim, mas o que isso vai me trazer de retorno? Né? E eu costumo dizer que na loucura que é a nossa rotina de decisões e tal, poucas às vezes a gente é estimulado por alguém preparado para uma reflexão sadia. Aquele tipo de palavra que você fala, caramba, sabe, eu fui embora agora do podcast e eu fiquei com a palavra paixão. Se eu tivesse na gravação, eu trocaria minha palavra. Eu já recebi de convidados nossos, cara, hoje eu já falaria outra palavra. Porque a reflexão que a pergunta me fez, depois de 2 dias, me deu outra palavra. Falei, o objetivo do podcast está alcançado. Que é causar em vocês, em nós e no nosso público uma reflexão aqui para atribuir o próximo passo na carreira de todos. E tem uma pergunta boa também para vocês fazerem para o próximo, que um amigo meu faz para mim, sempre, e eu nunca sei a resposta. Caraca, vai. Pronto. Aonde é que você quer chegar? Caramba. Eu nunca sei essa resposta. Ele falou, mas você não está com agora 70, 100 pessoas, 200... E aí? Eu não consegui responder até hoje. Você sabe? Se eu não sei onde eu quero chegar, Até qualquer lugar onde você serve, quer né? chegar? Que caminho serve. É verdade. Vamos trabalhar junto aí, Silvio. Tem muita coisa para explorar. Boa, mas é isso. Acho que é uma pergunta fundamental. Toda construção de carreira, na realidade, depende dessa resposta aí. Ela é difícil de Depende responder. dessa resposta aí. Toda construção assertiva de carreira, depende Assertiva, exatamente. Porque senão Galera, incrível bate-papo, que Valeu, obrigado. energia maravilhosa, fluiu super bem, uma honra ter vocês aqui. A gente agradece por dividir esse tempo. Né? O tempo talvez seja o ativo mais precioso, porque é o bem mais escasso que a gente tem. Então, queria agradecer vocês por ter tirado essa horinha da Agradeço agenda, a vocês. fazer uma história maravilhosa. Prazer foi nosso aí. Igualmente. Com muito certeza obrigado. eu vou sair daqui Foi refletindo ótimo. aí, ó, sobre isso. Sobre paixão. Boa. Top. Obrigado. E é isso aí. meu. Obrigado, mais. pessoal, que Obrigada. ficaram até agora. Curte aí, compartilha os cortes no Instagram, né? Você pode acompanhar. Exatamente. E é isso aí, galera. Valeu, muito a obrigado. Tchau, Próximo. tchau. Show de bola. Incrível. Top. Top. Deixa eu levantar essa cadeira. Você sabe que eu tenho 2 pernas de ferro, né? Você sabe que eu tenho 2 Eu- asas não, dessa eu aqui. fui